Olá, esse é o Por Dentro do Legislativo, novo programa da TV Assembleia que vai exibir aí os bastidores e as novidades das frentes parlamentares e das comissões permanentes da Casa de Leis aqui de Mato Grosso do Sul. O nosso convidado de hoje é o deputado Lídio Lopes, do Patriota. Tudo bom, deputado? Boa tarde, Radamés. Tudo bem. Que atualmente preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, além da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos e também da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de começar o programa perguntando qual que é a avaliação que o senhor faz da CCJ, que é tida, não à toa, como a principal comissão da Casa, nesse primeiro semestre, e o que a gente pode projetar para o resto do ano. Bem, nós chegamos para uma nova legislatura e vários parlamentares novos, ou seja, chegaram com todo o gás de poder mostrar trabalho na casa. E com isso, obviamente, que gera uma demanda muito grande na Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista que essa comissão é a que dá entrada, que recepciona todos os projetos que dão entrada na casa, tanto apresentado pelos parlamentares quanto pelo Executivo. Então, as matérias vêm, os projetos vêm, é feita a leitura em plenário, ela permanece 3 sessões aqui no plenário da Assembleia, nas sessões ordinárias, e aí, então elas são encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá, obviamente, ela é direcionada por um relator, e aí vem então as discussões. E nisso, a gente tem feito grandes discussões, porque pela primeira vez a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul é formado por 5 advogados, todos os parlamentares são advogados, e obviamente que isso gera uma discussão maior. Vamos falar agora um pouquinho do que o segundo semestre pode trazer para a gente na Assembleia Legislativa. Bem, nesse início nós tínhamos uma demanda muito grande, porque exatamente as discussões elas se ampliaram na Comissão de Constituição e Justiça, os votos são, os parlamentares têm procurado fazer votos com mais cautela, para que a gente não apresente projetos para que não passe na Comissão de Constituição e Justiça, venha para o plenário e depois vetado pelo governo. Inclusive tem causado uma celeuma muito grande, porque o parlamentar ele apresenta o seu projeto e ele quer ver esse projeto tramitar nas comissões aqui na Assembleia e principalmente ser aprovado na Casa para ser sancionado então pelo governador. E esse é o grande problema, que às vezes o parlamentar apresenta um projeto, quando ele chega na Comissão de Constituição e Justiça e é feito o levantamento, e esse projeto às vezes é inconstitucional, existe o vício de iniciativa desse projeto que é apresentado. Às vezes ele entra numa linha tênue também, que é, às vezes, a gente legislar aquilo que é atribuição do parlamento municipal, ou seja, dos vereadores. Às vezes o parlamentar apresenta um projeto que é uma atribuição da Câmara Federal, e nós estamos entrando na esfera federal. Por isso hoje tramita também uma PEC na Câmara Federal, que é dando justamente mais autonomia para o deputado estadual. E com isso, os votos têm sido mais extensos, uma discussão mais ampla e que levou a gente já a realizar 2 sessões extraordinárias na Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E com isso também uma grande expectativa para o segundo semestre, porque esse primeiro foi um semestre de muitas discussões, mesmo porque veio o dissídio coletivo dos servidores públicos, teve a questão aqui do abono salarial, a prorrogação do abono, ele sofreu emendas na Comissão de Constituição e Justiça, veio plenário, as emendas precisaram ser votadas, vários projetos foram votados aqui na Casa em primeira e em segunda votação, mas assim também como nós já votamos uma PEC aqui apresentada por parlamentares aqui na Casa e que a Comissão de Constituição e Justiça teve o seu parecer favorável por maioria na tramitação, mas que no plenário, o pleno da Casa entendeu que a mesma era inconstitucional e derrubou então esse projeto por maioria, votou contrário pela não tramitação do mesmo. Então esse é o sentido da Comissão de Constituição e Justiça, que tem esse condão, essa competência de analisar a constitucionalidade e se tem visto iniciativa ou não, para que ele possa tramitar, então ir para as próximas comissões de mérito e então ser aprovado na Casa e ser sancionado pelo governador do estado. Pois é, muito interessante isso, né? São uns bastidores, muitas vezes você que acompanha o seu deputado e acaba não ficando sabendo desses detalhes do andamento de um projeto de lei. Mas uma coisa que o senhor disse chamou muita atenção, a questão da autonomia para os deputados estaduais legislarem com maior liberdade.
Isso é a reforma política, né, que tem sido uma bandeira levantada por alguns segmentos aí do Congresso Nacional. Ultimamente, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Qual que é a expectativa aqui para Mato Grosso do Sul a respeito disso? Quais são as principais áreas que podem ser afetadas com isso? Bem, nós temos a UNALE, que é a União Nacional de Legisladores e Legislativos, que hoje são mais de 1.050 parlamentares estaduais que fazem parte da mesma. E com isso, a UNALE apresentou então uma PEC na Câmara Federal justamente para dar mais autonomia para o parlamentar estadual, para que a gente possa sair dessa linha onde você está legislando e às vezes em esfera municipal ou em esfera federal. Às vezes se apresenta um projeto que ele é uma atribuição do município, né? Nós podemos aqui na Assembleia legislar sobre IPTU, por exemplo, que é uma atribuição do município, assim como nós não podemos legislar aqui sobre carga horária funcional de servidores, porque é uma atribuição da Câmara Federal, uma atribuição, quando você fala de jornada de trabalho, você mexe com a esfera federal. Então, são vários projetos que às vezes são apresentados na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul e que tem o visto de iniciativa ou que entra nas esferas ou estadual, ou federal, ou municipal e que acaba sendo vetado. Então, nós temos uma grande expectativa que essa PEC seja aprovada na Câmara Federal e que a gente tenha mais independência e mais autonomia para poder legislar para o Mato Grosso do Sul. Esse é o Por Dentro do Legislativo, novo programa da TV Assembleia. Hoje estamos com o deputado Lídio Lopes, presidente da CCJ. Nós voltamos em breve. Neste período do ano, as temperaturas caem e as doações de sangue também. Sabe como é? Tempo mais frio e seco, as pessoas acabam por ficar mais tempo em casa e, com isso, os bancos de sangue ficam em alerta. Pelo corpo de um adulto circulam em média de 4,5 litros a 5 litros de sangue. De todo esse volume, no máximo 450 mililitros são coletados. Em até 12 semanas, o organismo repõe totalmente o que foi doado. E não se preocupe, essa história de que doar afina ou engrossa o sangue é só história mesmo, uma lenda. Quem doa salva até 4 vidas. O sangue coletado é separado em seus diversos compostos para atender a quem precisa de transfusão. Agora, com o outono e o inverno, o clima mais frio favorece o aparecimento de infecções e viroses, que são impedimentos temporários para a doação. E isso se reflete nos bancos de sangue. Os estoques dos hemocentros despencam mais de 70%. Então, que tal um programa diferente para essa semana? Que tal doar sangue? Para doar, você precisa estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos de idade, pesar pelo menos 50 quilos. O sono é importante. É preciso ter dormido ao menos 6 horas na noite anterior da doação. E não pode estar em jejum, mas se tiver acabado de almoçar, por exemplo, precisa esperar até 2 horas para poder doar. E lembre-se de levar um documento de identificação com foto. Doar sangue é um gesto de solidariedade. Muito bem, esse é o Por Dentro do Legislativo. Estamos hoje com o deputado Lídio Lopes, o presidente da CCJ, e como falamos no começo do programa, além da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o deputado preside a Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos e também da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. Deputado, é sobre essa frente que eu quero perguntar a respeito de uma audiência pública que foi realizada aqui no final de abril, nesse mesmo plenário. Que resultou numa carta que vai ser enviada ao Ministério da Cidadania, a pasta do ministro Osmar Terra. Pois é, queria que o senhor lembrasse o que aconteceu nessa audiência e o que a classe de assistentes sociais do nosso estado pode esperar a respeito desse evento. Bem, eu tenho uma atuação muito afinada com a assistência social. Meus projetos são muito viabilizados através do projeto social, eu tenho um centro de recuperação de dependentes químicos, eu tenho um ônibus que é uma unidade formada com médico, dentista e advogado, que a gente leva para o interior do estado atendendo as pessoas, então eu foco muito em trabalho social voltado para as pessoas. E com isso eu encampei
né, de poder presidir essa frente parlamentar em defesa da assistência social. Obviamente que a gente tem uma briga muito grande, a assistência social ela é uma secretaria de suma importância e que faz o atendimento de ponta do cidadão em estado de vulnerabilidade, ela atende, na verdade, e eu costumo dizer que ela anda par e passo com a Secretaria de Saúde. Por quê? Porque ela tem todos os seus aparatos, todas as problemáticas do dia a dia, é na assistência social que ela gera. O cidadão precisa de uma passagem, na assistência social que vai. Falecer alguém, é na assistência social que ele vai para ser sepultado. É um problema de uma pessoa que está lá internada, às vezes dentro de uma instituição que tem um trabalho filantrópico, né? E essa pessoa está lá entubada, está lá sendo atendida, é através da assistência social que essas pessoas são socorridas. Ou seja, e quando você vê uma demanda muito grande da assistência social e quando você vê as questões dos recursos, o disparate do recurso, e aí que você realmente se preocupa, porque os princípios constitucionais dizem que os municípios, o Estado tem que investir 15% na saúde e 25% na educação. Porém, você vê investindo aí 26%, 27% na educação e no lugar de ser 15%, está investido 20%, 25%, 27%, tem municípios investindo 30% na saúde, enquanto que na assistência social, às vezes não chega o índice de 1% de investimento. E isso realmente é uma preocupação muito grande. E aí, então, através da frente, nós nos mobilizamos aqui no Mato Grosso do Sul e realizamos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, talvez uma das maiores audiências públicas que houve aqui nesta casa, justamente com essa preocupação, que é a questão de discutir a atuação da lei do SUAS, né, dos recursos federais, dos recursos que vêm do governo federal, que foram cortados, né? A assistência social perdeu mais de 2 bilhões agora nesse início de gestão e é uma preocupação muito grande, porque é uma pasta que realmente necessita do investimento, né, de todos os governos, todas as esferas, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. E com isso ela gera essas demandas, assim como nós fizemos uma interlocução junto à SEDASH, ao governo do estado, para que fosse feito o repasse do Fundo Estadual de Assistência Social, que é o FEAS, né? E a maioria dos municípios já foram atendidos, já foram colocados em dia esses repasses para poder demandar na assistência social. Agora, por que houve essa audiência pública? Porque tem municípios que receberam agora, para você ter uma ideia, o repasse do governo federal compatível ao mês de março do ano passado, né? Teve recurso de CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que veio o recurso do ano passado, que saiu agora, do mês de março do ano passado, e uns recursos ínfimos, perto daquilo que realmente precisa ser atendido. Então, a gente realizou essa audiência, houve uma discussão, as pessoas tiveram a oportunidade de colocar as problemáticas do seu município, e aí então nós tiramos a carta de Campo Grande, que foi direcionada ao ministro das Cidades, e que é o ministro, então, Osmar Terra, que realmente para poder fazer uma atuação junto ao governo federal, para que libere, então, mais recursos para a assistência social. Sem dúvida nenhuma, muito interessante. E o outro instrumento legislativo que o senhor está à frente, que é a Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos, de certa forma dialoga com a questão da assistência social, né? O que a gente pode esperar no cenário nacional e estadual a respeito das propostas de lei, dos projetos de lei que tramitam, que versam sobre essa área? Bem, eu tenho particularmente algumas bandeiras. Eu atuo aqui em defesa da criança e do adolescente, em defesa da família, dos princípios cristãos. São as minhas bandeiras de atuação como parlamentar. Mas eu atuo também na FENACRIA, que é a Frente Nacional em Defesa da Criança e do Adolescente. Eu sou coordenador da região Centro-Oeste nesta frente e aí, obviamente, que eu preciso estar participando da Comissão de Direitos Humanos e por isso que eu presido esta comissão aqui na Assembleia. Mas o interessante também de presidir esta comissão é exatamente a questão do enfrentamento que eu faço na questão da dependência química. Eu tenho um centro de recuperação de dependências químicas, que nós fazemos esse enfrentamento, nós fazemos o tratamento de maneira totalmente gratuita às pessoas, um centro que eu mantenho ele com o nosso mandato, e aí nós fazemos esse enfrentamento. Porém, o nosso centro, e assim como todos os centros de recuperação, as casas terapêuticas do Mato Grosso do Sul, são de maneira voluntária.
O cidadão tem que querer se internar, se tratar e permanecer o período lá, seja de 6 meses ou 8 meses. E eu defendo que nós precisaríamos ter no Mato Grosso do Sul exatamente uma casa com tratamento compulsório. E então eu sonho em abrir a primeira casa compulsória, de você realmente chegar, fazer o enfrentamento, imobilizar e internar. E aí que entra a Comissão de Direitos Humanos, porque o enfrentamento da Comissão de Direitos Humanos, ele diz exatamente isso, que não permite você fazer esse enfrentamento porque você vai atingir o direito de ir e vir das pessoas. Porém, eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, eu defendo que o maior defesa quando você faz em prol do ser humano é a defesa da própria vida dele, quando você tira o cidadão da sarjeta, que está lá jogado na sarjeta, totalmente na dependência das drogas, e você leva ele para o lugar para tentar recuperá-lo e salvar a sua própria vida. E esse enfrentamento, então, agora prosperou, porque o governo federal, então, autorizou os enfrentamentos e os internamentos, as internações compulsórias. Basta que um médico, então, dê um laudo dizendo que a pessoa precisa ser internada compulsoriamente e ele tem que permanecer lá, no mínimo, por 90 dias internado compulsoriamente. E aí eu entendo que é uma maneira que a gente vai fazer esse enfrentamento de maneira mais apurada e realmente tirar as pessoas do estado de vulnerabilidade, trazer para dentro, recuperá-la e recuperando, inseri-las, então, no seio da sociedade e principalmente da sua família. Perfeito, deputado. É por isso que é importante acompanhar a TV Assembleia. A gente consegue adiantar para você, telespectador, o que vai ser pautado ainda no debate público nacional. Fique de olho que as internações compulsórias, sem dúvida, serão um tema de grandes discussões futuramente. Deputado, eu agradeço aqui a presença do senhor no nosso programa e você pode acompanhar esta e as outras edições do Por Dentro do Legislativo no YouTube. É só digitar lá TV Assembleia Legislativa. Muito obrigado, até a próxima.